As primeiras aplicações do arco elétrico para a fusão de metais foram patenteadas na Inglaterra por Nicholas Barnard em 1885, estabelecendo o arco elétrico entre um eletrodo de carvão e o metal base, sendo o metal de adição introduzido em separado. Em 1890, o russo Slavianov simplificou o processo, eliminando o eletrodo de carvão e conectando em um dos polos da fonte de energia um eletrodo nu. Em 1905, o sueco Oskar Kjellberg patenteia o processo de soldagem manual a arco elétrico com eletrodos revestidos. Desenvolvimentos posteriores tornaram este processo de soldagem o mais utilizado em todo o mundo. A soldagem elétrica com eletrodos revestidos é um processo que efetua a união entre metais, através de um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo metálico revestido e as partes a soldar. O eletrodo revestido é constituído por uma vareta metálica chamada alma, coberta por uma camada constituída de diferentes materiais, formando o revestimento do eletrodo. As funções principais do revestimento são ionizar e estabilizar o arco elétrico, proteger a poça de fusão da contaminação atmosférica através da geração de gases, purificar a poça de fusão, formar uma escória para a proteção do metal fundido e, em alguns casos, ajustar a composição química do cordão pela adição de elementos de liga. Para a soldagem manual com eletrodos revestidos, são utilizados principalmente dois tipos de fonte de energia: transformador e retificador. O transformador fornece uma corrente elétrica denominada alternada. Nesse caso, existe uma mudança periódica da polaridade. Quando os valores da corrente ficam próximos de zero, ocorre uma instabilidade do arco elétrico, tornando inadequada esta corrente para a soldagem com certos tipos de eletrodos revestidos. Os retificadores de solda fornecem uma corrente denominada contínua, na qual o fluxo de elétrons percorre um só sentido, do polo negativo ao positivo. O polo mais quente é sempre o positivo. Quando o cabo do porta-eletrodo é ligado no terminal negativo, temos uma polaridade direta ou negativa. Para se aproveitar o maior calor gerado no polo positivo, ligamos o cabo porta-eletrodo no mesmo, obtendo uma ligação conhecida como polaridade inversa, ou positiva. A tensão em vazio, ou seja, a tensão existente entre os terminais de saída da máquina quando não há soldagem, é aproximadamente de 60 a 80 volts. Após a abertura do arco, a tensão cai para o valor de trabalho de 20 a 40 volts. E a corrente de soldagem se estabiliza na intensidade regulada. Para a escolha do equipamento ideal, devemos levar em consideração a aplicação, o tipo e revestimento do eletrodo e o fator de trabalho a ser adotado. Um dos principais acessórios utilizados no processo é o porta-eletrodo, cuja função é transferir ao eletrodo revestido a corrente gerada na fonte e conduzida pelo cabo de soldagem. Os porta-eletrodos devem ser isolados, existindo vários modelos que são escolhidos em função da amperagem a ser utilizada. O sistema de fixação possui ranhuras
que permitem o emprego de eletrodos de diferentes diâmetros em várias angulações. O cabo de soldagem tem a função de conduzir a corrente elétrica do equipamento ao porta-eletrodo. O cabo de retorno tem, por sua vez, a função de conduzir a corrente do metal base de volta ao equipamento, fechando assim o circuito elétrico. Para a escolha do diâmetro do cabo de soldagem a ser utilizado, devemos considerar a intensidade da corrente e o comprimento total do mesmo, conforme indicado na tabela. A utilização de cabos com diâmetros inadequados poderá causar superaquecimento e perdas de energia, prejudicando a qualidade da soldagem. Caso seja necessário prolongar o comprimento do cabo de soldagem, é aconselhável o uso de conectores desenvolvidos para esta finalidade. Para prender o cabo de retorno à peça a ser soldada, é utilizada uma garra fabricada em alumínio ou bronze, de acordo com a amperagem. A picadeira é usada para a remoção da escória proveniente da soldagem, sendo em alguns casos utilizado um martelete pneumático. Após a remoção da escória, é necessária a limpeza final do cordão com uma escova de aço. O eletrodo revestido é constituído por uma vareta metálica denominada alma, com diâmetros entre 1,6 e 6 milímetros, e o comprimento entre 300 e 700 milímetros, recoberta por uma camada de fluxo conhecida como revestimento. O processo de fabricação inicia-se com o recebimento das matérias-primas, minerais, ferro-ligas e escorificantes para o revestimento, e do arame para a fabricação da alma metálica, que devem ser rigorosamente testados, a fim de garantir a qualidade final do eletrodo. Os materiais do revestimento são misturados com o aglomerante, até formar uma massa de consistência adequada, alimentando a prensa de extrusão. Paralelamente, o arame já trefilado até o diâmetro desejado é desempenado, cortado em varetas de tamanho apropriado e enviado à prensa extrusora. Segue-se a prensagem, sendo a alma metálica totalmente revestida, dando origem ao eletrodo. Os eletrodos já prensados seguem por uma esteira transportadora, sendo terminados e identificados com sua marca e respectiva classificação. Posteriormente, são levados para os fornos de secagem do revestimento. As temperaturas e tempos de permanência dependem do tipo do revestimento. Por último, os eletrodos são submetidos a testes de laboratório para garantir a qualidade final do produto. Para facilitar a classificação dos eletrodos revestidos, são utilizadas no Brasil as especificações propostas pela AWS, American Welding Society. Este sistema utiliza uma letra e vários números, fornecendo diversas informações dos tipos de eletrodos. A classificação se inicia pela letra E, indicando que o consumível é um eletrodo. O conjunto seguinte, formado por 2 ou 3 dígitos, indica o limite mínimo de resistência à atração do metal depositado. O dígito seguinte é um algarismo que indica a posição de soldagem em que um eletrodo pode ser utilizado. Sendo o número 1 para a soldagem em todas as posições, 2 para a soldagem na posição plana e horizontal, e 4 para soldagem também na posição vertical. O último dígito, juntamente com o anterior, indica o tipo de revestimento e as características operacionais do eletrodo. O tipo do revestimento define as características do eletrodo, bem como a qualidade do metal depositado. Os eletrodos com revestimento rutílico são constituídos de
rutilo, ferroligas e escorificantes à base de sílica. O mais comum pertence à classificação AWS E6013. São caracterizados pelo seu fácil manuseio em qualquer posição e, devido à sua baixa penetração, são utilizados na soldagem de chapas finas. Apresentam facilidade de abertura e manutenção do arco, seja em corrente alternada ou contínua, produzindo escória de fácil remoção, baixa quantidade de respingos e cordão com bom acabamento final. Os eletrodos com revestimento celulósico são constituídos de celulose, óxido de titânio, sílica e ferroligas. O mais utilizado pertence à classificação AWS E6010. Estes eletrodos têm como característica principal uma grande penetração, sendo os mais aconselháveis para a soldagem dos passes de rãs. São utilizados normalmente em corrente contínua, na polaridade positiva, em todas as posições, produzindo uma escória fina e de fácil remoção, sendo o tipo mais indicado para soldagem de tubulações. Os eletrodos com revestimento básico são constituídos de sais de cálcio, tais como carbonatos, fluoretos e de ferroligas. O tipo mais utilizado pertence à classificação AWS E7018. Apresentam excelentes propriedades mecânicas, principalmente um elevado alongamento e resistência à atração. Permite a soldagem em todas as posições, preferivelmente em corrente contínua na polaridade positiva, e apresentam baixo índice de respingos. O principal campo de aplicação dos eletrodos básicos é na soldagem de alta responsabilidade, tais como cascos de navio, caldeiras e vasos de variação. Os eletrodos revestidos podem ser facilmente danificados se não forem tomados cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e manuseio. Deverão ser armazenados em embalagens fechadas, mantidas na posição vertical e apoiadas em estrados de madeira, em uma temperatura ambiente mínima de 18 graus centígrados e umidade relativa máxima de 50%. Alguns tipos de eletrodos revestidos, tais como rutílicos e celulósicos, não necessitam de cuidados especiais. No entanto, é aconselhável o seu armazenamento em temperaturas controladas. Cuidados especiais devem ser tomados com os eletrodos básicos de baixo teor de hidrogênio, como os do tipo E7018, que apresentam uma grande tendência para absorver umidade do meio ambiente. É aconselhável a manutenção destes eletrodos em estufas desenvolvidas para esta finalidade. Estas deverão manter uma temperatura média de 50 a 70 graus centígrados para eletrodos do tipo rutílico e celulósico e de 100 a 150 graus centígrados para os de revestimento básico. Caso os eletrodos absorvam uma quantidade excessiva de umidade, devem ser ressecados conforme as indicações do fabricante. Para manter a temperatura ideal de armazenagem próxima ao local de trabalho, são utilizadas estufas portáteis conhecidas como cochichos, podendo ser ligadas diretamente nos terminais de saída do equipamento de solda. O valor da corrente de soldagem deve ser escolhido para se conseguir uma fusão e penetração adequadas, sem dificultar o controle da poça de fusão. A regulagem da intensidade da corrente para cada eletrodo depende do seu tipo, do diâmetro e da posição de soldagem.
Para conhecer a faixa de amperagem para cada tipo de eletrodo revestido, é necessário consultar as tabelas do fabricante. Para se executar corretamente uma soldagem, visando a obtenção de uma junta isenta de defeitos, é fundamental realizar uma boa preparação das partes a unir. Os principais tipos de juntas utilizadas são de topo e de ângulo. O manuseio correto do eletrodo é importante em todas as etapas de deposição de um cordão de solda, ou seja, na abertura do arco, durante a deposição e na sua extinção. A abertura do arco é efetuada mediante um leve toque do eletrodo na peça a ser soldada. Posteriormente, deve-se manter o comprimento do arco o mais curto possível, mergulhando o eletrodo em direção à poça de fusão na mesma velocidade do seu consumo, de modo a manter constante o comprimento do arco. Durante a deposição do cordão, poderão ser efetuados movimentos laterais do eletrodo em relação ao eixo da solda que permitem depositar um cordão mais largo, fazer flutuar a escória e garantir a fusão das paredes do chanfro. Existem diversas posições de soldagem, sendo a posição plana a mais utilizada, movimentando o eletrodo conforme indicado no desenho. Outras posições utilizadas são posição horizontal, vertical ascendente, vertical descendente e sobre cabeça. Devido à sua grande versatilidade e simplicidade, a soldagem com eletrodos revestidos é o processo mais utilizado nos mais diversos setores industriais. Entre as inúmeras aplicações, destacamos estruturas metálicas, serralherias, tubulações, tanques e caldeiras, indústria naval e indústrias metalúrgicas em geral. É importante conhecer os principais defeitos no cordão de solda. Arco instável. É provocado quando o eletrodo está excêntrico, umidade no revestimento ou mau contato elétrico nos terminais. Inclusões de escória. Acontecem quando se utiliza uma corrente muito baixa, chanfro irregular ou limpeza inadequada da escória entre passes. Falta de penetração. Poderá ser ocasionada por uma corrente muito baixa, preparação incorreta ou diâmetro inadequado do eletrodo. Excesso de respingos. Ocorrem quando se utiliza uma corrente muito alta, arco longo, metal base sujo ou eletrodo úmido. Mordeduras. São ocasionadas por uma corrente inadequada, chanfro muito estreito ou velocidade excessiva de soldagem. Trincas. Podem surgir devido à preparação errada das juntas, metal base de má soldabilidade, resfriamento muito rápido, tensões residuais no conjunto soldado ou cratera final da solda com mau acabamento. Neste caso específico, é recomendável retornar com o eletrodo para dentro da cratera antes de extinguir o arco. Porosidades. Surgem quando se emprega uma velocidade de soldagem muito alta, polaridade ou corrente incorreta, metal base com impurezas ou eletrodos úmidos.
Sopro magnético. É um desvio do arco em corrente contínua provocado por forças magnéticas que desestabilizam o arco elétrico, prejudicando a penetração e uniformidade do cordão de solda. É possível neutralizá-lo modificando a posição da garra do cabo de retorno ou utilizando um transformador. Para evitar os riscos de acidentes provocados pela soldagem com eletrodos revestidos, é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual. Devido ao aparecimento de respingos e radiações durante as operações de soldagem, o soldador deverá estar protegido com botas com solado isolante, perneiras, avental, mangotes, luvas de raspa e máscara tipo escudo ou capacete. Para a proteção dos olhos das radiações do arco elétrico, é necessário o uso de uma lente apropriada, de acordo com a amperagem a ser utilizada, conforme indicado na tabela. Recentemente, foi desenvolvida uma máscara automática, que através de uma célula fotoelétrica aciona o filtro de luz em milésimos de segundo. Sem necessidade de levantar a máscara, o soldador, com as duas mãos livres, pode posicionar as peças e o eletrodo, aumentando a precisão e a qualidade da solda. No momento do início do arco elétrico, a máscara é acionada automaticamente, protegendo totalmente a visão do soldador. Um dos acidentes mais comuns na soldagem com eletrodos revestidos são lesões na vista, provocadas pela remoção da escória do cordão de solda. É necessário o uso de óculos de proteção durante as fases de limpeza. Os fumos e gases gerados durante a soldagem podem ser prejudiciais à saúde. É aconselhável a utilização de sistemas de ventilação ou exaustão para a proteção do soldador. Devemos considerar o risco de choque elétrico, lembrando que os equipamentos de soldagem possuem uma tensão de 60 a 80 volts nos terminais de saída, sendo necessário o uso de luvas secas para a troca do eletrodo. Esperamos, com este vídeo, ter esclarecido os principais conceitos da soldagem com eletrodos revestidos. Mas lembre-se que o treinamento e a prática constante são os caminhos para a perfeita execução de uma soldagem. O desenvolvimento industrial da década de 50 mostrou a necessidade de aumentar a produtividade nos setores de soldagem, diminuindo os custos de produção. O processo MIG-MAG foi desenvolvido para oferecer uma alta velocidade de deposição em diversas aplicações industriais, principalmente no setor automobilístico. Neste processo, o calor necessário para a soldagem
é obtido através de um arco elétrico estabelecido entre um arame eletrodo e o metal base. O arame, o arco elétrico e a poça de fusão são protegidos da contaminação atmosférica por uma proteção gasosa. O conjunto básico utilizado na soldagem MIG-MAG é composto por gás de proteção e regulador, fonte de energia, unidade de alimentação de arame, tocha e arame eletrodo. A fonte de energia utilizada neste processo deverá fornecer uma corrente denominada contínua, obtida através da retificação da corrente por meio de semicondutores conhecidos como diodos de silício. Neste caso, temos uma passagem unidirecional do fluxo de elétrons do polo negativo em direção ao positivo, provocando maior calor no polo positivo. Para se obter uma fusão homogênea, devemos aproveitar o maior calor gerado no polo positivo, conectando o arame de solda no mesmo. Caso contrário, o arco torna-se instável, provocando baixa penetração e uma fusão irregular. As fontes de energia que fornecem corrente contínua são conhecidas como retificadores de solda, que, de acordo com suas características, classificam-se em fontes de voltagem constante ou amperagem constante. No processo MIG-MAG, são utilizadas fontes de voltagem constante, que proporcionam uma autorregulagem, compensando as possíveis variações da tocha efetuada pelo operador. Neste tipo de equipamento, a voltagem pré-regulada não sofre variações durante a soldagem, mantendo uma perfeita estabilidade do arco elétrico. O equilíbrio entre os parâmetros, principalmente voltagem e velocidade do arame eletrodo, definem o ponto de trabalho ideal. Para se enviar o arame à região do arco, é utilizado um cabeçote alimentador que poderá ser incorporado à máquina ou montado sobre a fonte de energia. Um dispositivo de comando no alimentador permite controlar a velocidade do arame. Um motorredutor aciona o conjunto de roldanas de tracionamento, que são adaptadas de acordo com o diâmetro e tipo de material utilizado. Para conduzir o arame eletrodo, o gás de proteção e a corrente de soldagem, utilizamos uma tocha ou pistola, permitindo ao soldador o controle das operações de soldagem com o auxílio de um interruptor. De acordo com o tipo de trabalho a ser executado e a intensidade da corrente, escolhemos o modelo de tocha a ser utilizado. O arame eletrodo é transportado por intermédio de uma guia especial de aço, evitando-se possíveis variações de velocidade. Na soldagem do alumínio, é aconselhável o uso de uma guia especial de teflon ou nylon. Sendo o processo MIG-MAG um sistema de alimentação contínua, a tocha deve possuir um contato elétrico deslizante, conhecido como bico de contato, para transmitir a corrente elétrica ao arame eletrodo. Para garantir uma proteção homogênea da solda, o fluxo do gás de proteção é direcionado por um difusor e um bocal, sendo este último escolhido de acordo com a aplicação. Para reduzir a pressão do gás a um determinado valor, mantendo-a constante, utilizamos reguladores desenvolvidos para esta finalidade, sendo um modelo para uso com gás CO2 puro e outro para argônio ou mistura de gases. Normalmente são compostos de um manômetro que indica a pressão de gás no cilindro e outro de baixa pressão, que informa a vazão de trabalho. Podemos conferir se a pressão indicada no regulador é constante até a saída da tocha com o auxílio de um fluxômetro de bocal. A montagem correta do conjunto de soldagem MIG-MAG começa com a verificação da tensão da fonte e da voltagem da rede local. Posteriormente, são conectados os cabos do alimentador de arame e montada a tocha. A seguir, escolhemos o conjunto de roldanas de acordo com o diâmetro e tipo do arame eletrodo.
Após a regulagem da pressão das roldanas, o arame é conduzido até o bocal da tocha. Após a escolha do gás, conforme a aplicação, instalamos o regulador correspondente no cilindro e conectamos o mesmo com o auxílio de uma mangueira na entrada do equipamento. Existem vários modelos de equipamentos disponíveis no mercado. Os mesmos são escolhidos de acordo com o fator de trabalho e as amperagens mínimas e máximas conforme as diversas aplicações. O sistema MIG significa Metal Inert Gas e utiliza um gás inerte com o argônio puro, ou misturas do mesmo com outros gases inertes. O sistema MAG significa Metal Active Gas e utiliza o dióxido de carbono, conhecido por CO2, como gás de proteção, ou misturas com outros gases ativos. As características do processo MIG-MAG são definidas através dos tipos de transferência metálica. Estas são determinadas por vários fatores: amperagem, voltagem, diâmetro do arame, comprimento do arco e gás de proteção. A transferência por curto-circuito é indicada geralmente para a união de chapas finas e soldagens fora da posição plana, devido ao baixo aporte de calor. Neste caso, a transferência do metal ocorre quando o arame entra em contato com a poça de fusão, provocando um aumento imediato da corrente e consequente destacamento da gota. Para suavizar a fase de transferência por curto-circuito, diminuindo a incidência de respingos, a fonte de energia possui um componente denominado indutância, cuja regulagem é efetuada pelo soldador, dependendo do diâmetro e velocidade do arame, espessura do material e gás de proteção. A transferência por spray ocorre com níveis de amperagens elevadas, sendo utilizada normalmente na posição plana e horizontal para espessuras superiores a 5 mm. Neste modo, a transferência do metal através do arco é feita na forma de gotas muito pequenas. Na transferência globular, o diâmetro das gotas aumenta, sendo igual ou até maior que o diâmetro do arame. Esta instabilidade ocorre na zona de transição, quando os níveis da amperagem e voltagem encontram-se entre o ponto de curto-circuito e spray. No sistema arco pulsado, a fonte fornece 2 níveis de amperagem. O primeiro, sem a intensidade suficiente para produzir transferências, mas capaz de manter o arco aceso. E o segundo, de nível elevado, que ocasiona a fusão do arame-eletrodo, conduzindo as gotas através do arco. O pico pulsado ocorre a intervalos de tempo regulares, transferindo normalmente 1 gota a cada impulso. Antes de iniciar as operações de soldagem, selecionamos o tipo e diâmetro do arame, voltagem, velocidade de alimentação do arame, o tipo de gás e sua vazão. Estas variáveis controlam o tipo de transferência, a estabilidade do arco, a geometria do cordão, o acabamento da solda e a taxa de deposição. Como neste processo o sistema é semi-automático, com a maioria das variáveis pré-determinadas, dependem da habilidade do soldador, a velocidade de soldagem, distância do bico de contato até a peça e o ângulo da tocha em relação à junta, influenciando na qualidade e no acabamento do cordão de solda. A preparação adequada de uma junta para soldagem é fundamental para a obtenção de soldas perfeitas. Os tipos mais usados são de topo, em ângulo e sobreposta. As principais vantagens do processo MIG-MAG são: elevado rendimento devido a uma operação contínua, com pequenos intervalos de interrupção e uma alta velocidade de fusão do arame, resultando em uma taxa de deposição superior ao processo convencional com eletrodos revestidos.
A consequente redução de mão de obra e o aproveitamento quase total do arame eletrodo caracterizam o processo como de baixo custo final. A utilização de arames sólidos elimina a formação de escória, evitando inclusões na soldagem multipasses. Com a utilização de misturas apropriadas de gases, é possível reduzir a quantidade e o tamanho dos respingos, obtendo soldas de boa aparência. O processo é de grande versatilidade, permitindo na maioria das aplicações a soldagem em todas as posições, cobrindo uma ampla faixa de espessura. Todas as vantagens citadas anteriormente podem ser ampliadas automatizando a soldagem. Atualmente, a utilização de sistemas robotizados garante ainda mais a uniformidade da soldagem. Os gases de proteção são empregados basicamente com as seguintes finalidades: proteger o arco elétrico, a transferência do metal e a poça de fusão da contaminação atmosférica. Influenciar tipo de transferência, incidência de respingos, quantidade de fumos, queima de elementos de liga, velocidade de soldagem, propriedades mecânicas, custos de produção e na geometria do cordão. No processo MIG-MAG, os gases mais utilizados são CO2, argônio e misturas de argônio CO2, argônio oxigênio e argônio CO2 e oxigênio. Embora os gases inertes sejam preferidos em outras aplicações de soldagem, no caso específico do aço carbono, o uso de argônio puro não apresenta características operacionais satisfatórias. Adições de CO2 ou oxigênio estabilizam o arco e favorecem a transferência do metal. Conforme o tipo de transferência metálica e a espessura do metal a ser soldado, escolhemos a mistura de gases apropriada para cada aplicação. Na soldagem dos aços inoxidáveis, o uso de CO2 puro poderá provocar uma redução das propriedades mecânicas e da resistência à corrosão, causadas pela oxidação dos elementos de liga, bem como pelo aumento do teor de carbono. É aconselhável o uso de argônio puro ou misturas de argônio-oxigênio. De acordo com a transferência metálica, espessura do metal a ser soldado e a microestrutura do aço, escolhemos o gás de proteção ideal. Na soldagem do alumínio, o gás mais utilizado é argônio puro e, para grandes espessuras, uma mistura de argônio com hélio. A vazão de gás recomendada depende da amperagem e do material a ser soldado, conforme indicado no gráfico. Existem diversos tipos de arames para soldagem, sendo sua composição química e diâmetro escolhidos de acordo com as diferentes aplicações. Os aços com baixos teores de carbono são facilmente soldáveis pelo processo MIG-MAG, utilizando-se arames de composição similar com elementos desoxidantes como o silício e manganês. Para proteger os arames de aço carbono contra a oxidação e facilitar o contato elétrico, uma fina película de cobre é aplicada durante a sua fabricação. Os arames devem ser armazenados em locais fechados, livres de umidade, devendo permanecer em suas embalagens originais até a sua utilização. O saco plástico vedado e o papel anti-umectante evitam a oxidação prematura do produto.
Os aços inoxidáveis são usados principalmente quando se deseja elevada resistência ao calor e a ambientes corrosivos, podendo ser divididos, dependendo da microestrutura do aço, em austenítico, martensítico e ferrítico. Os arames de adição são escolhidos de acordo com o tipo do aço inoxidável a ser soldado, utilizando-se o mesmo equipamento que na soldagem do aço carbono. É importante lembrar que o material de adição e o metal base estejam livres de impurezas, como óleos, graxas, tintas e umidade. Após a soldagem dos aços inoxidáveis, existe uma pequena oxidação na região afetada pelo calor, sendo necessário um tratamento posterior. Para a soldagem do alumínio e suas ligas, utilizamos a mesma fonte de soldagem, trocando as roldanas e o guia espiral de aço por outro de teflon ou nylon, que diminui o coeficiente de atrito, sendo aconselhável o uso de tocha com refrigeração. Os arames eletrodos são fabricados em alumínio puro ou ligados com silício, magnésio ou manganês, possibilitando soldas de alta qualidade com taxas de deposição superiores aos demais processos de soldagem. Peças de cobre podem ser soldadas com a utilização de arames de cobre puro ou ligadas, geralmente com o uso de fontes de energia de alta capacidade e tochas refrigeradas. Atualmente é cada vez maior o uso de arames tubulares com fluxo interno, com melhores características metalúrgicas. Os mesmos podem ser utilizados com ou sem gás de proteção, permitindo soldagens de união ou revestimentos protetores, ampliando o campo de aplicações do processo. Vários segmentos industriais utilizam o processo MIG-MAG, aumentando a qualidade e a produtividade da soldagem. Entre as principais aplicações, destacamos: indústria automobilística, motos e bicicletas, autopeças, caldeirarias, Para garantir a qualidade da soldagem, é importante conhecer os principais defeitos, suas causas e possíveis soluções. A falta de fusão pode ocorrer devido ao ângulo incorreto da tocha, baixa adição de calor, geometria inadequada da junta ou alta velocidade de soldagem. A falta de penetração pode ocorrer devido à seleção incorreta dos parâmetros de soldagem, abertura muito pequena entre as peças ou geometria inadequada da junta. O excesso de penetração ocorre em função de uma adição de calor excessivo ou uma abertura muito grande entre as partes a unir. Para conseguirmos uma perfeita penetração na raiz da junta, é aconselhável efetuar o primeiro passe com o processo TIG. Porosidades são causadas basicamente por dois motivos: impurezas no metal base ou falta ou excesso de proteção gasosa. Esta poderá ser ocasionada por regulagem inadequada da vazão do gás de proteção, correntes de ar na região da solda ou bocal obstruído pelo acúmulo de respingos. Para evitar este defeito, que poderá ocasionar turbulências diminuindo a proteção gasosa, é aconselhável o uso de um líquido protetor em forma de spray, conhecido como anti-respingos.
mordeduras. Ocorrem devido ao excesso de energia do arco ou manuseio inadequado da tocha. O soldador deve regular os parâmetros de soldagem em função do tipo da junta, posição de soldagem, tipo e espessura do metal base. Trincas. Podem aparecer devido ao acúmulo de tensões no cordão de solda. É importante lembrar que o uso do bico de contato gasto ou o mau contato do cabo terra ocasionarão um arco irregular, podendo provocar vários defeitos na soldagem. Nos últimos anos, a utilização de controles microcomputadorizados em combinação com fontes transistorizadas permitiram a fabricação de equipamentos leves e compactos com excepcionais características de soldagem. Alguns modelos de máquinas inversoras permitem utilizar os processos MIG-MAG, TIG ou eletrodos revestidos. O uso de computadores permite a otimização dos diversos parâmetros de soldagem, possibilitando níveis de qualidade superiores aos obtidos por equipamentos convencionais. Nos anos 90, foram desenvolvidas máquinas inteligentes, visando partidas rápidas, redução dos respingos e uma excelente estabilidade do arco elétrico. As excepcionais características de soldagem são obtidas com o auxílio de unidades de programação que permitem armazenar, selecionar e checar os parâmetros de soldagem até 4.000 vezes por segundo. Unidades de controle remoto com programas pré-determinados podem ser utilizados quando se deseja, por exemplo, mudar dados de uma soldagem na posição plana para a vertical. Comandos sinérgicos permitem alterar os parâmetros de amperagem e voltagem durante a soldagem, mantendo o arco constante e controlando a transferência metálica. Para evitar os riscos de acidentes provocados pela soldagem no processo MIG-MAG, é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual. Devido ao aparecimento de respingos e radiações durante as operações de soldagem, o soldador deverá estar protegido com botas com solado isolante, perneiras, avental, mangotes, luvas de raspa, máscara e lente. Em aplicações com amperagens elevadas, é necessário o uso de blusão de raspa para proteger o corpo do operador contra as radiações ultravioleta e infravermelha. Para proteger os olhos das radiações do arco, é obrigatório o uso de uma lente apropriada para cada tipo de serviço, conforme indicado na tabela. É aconselhável para a proteção de qualquer pessoa que esteja próxima à área de soldagem a utilização de biombos ou cabines, isolando o local de trabalho. Recentemente, foram desenvolvidas cortinas especiais, transparentes, que filtram as radiações ultravioleta e infravermelha, permitindo uma visualização das operações. Em ambientes fechados, é necessário a utilização de sistemas de ventilação, captação e exaustão dos fumos provenientes da soldagem ou de tochas especialmente construídas para esta finalidade. A observação constante de todos os aspectos de segurança mencionados anteriormente proporciona ao soldador uma proteção adequada ao desempenho de suas funções. Esperamos que este vídeo ajude no treinamento e aperfeiçoamento de soldadores e técnicos que trabalham com o processo MIG-MAG.
processo TIG foi desenvolvido na década de 30, visando a soldagem do alumínio em suas ligas. Pelo alto índice de responsabilidade dos setores soldados, o processo deveria ter alta qualidade e ser confiável para acompanhar a tecnologia crescente na indústria aeronáutica, a primeira a fazer uso do processo. Atualmente, é utilizado com ótimos resultados em todos os setores industriais. Na época já era bastante conhecida a importância de um gás de proteção, como podemos observar nesta soldagem com eletrodos revestidos, ocorrendo o aparecimento do gás CO2 protegendo a poça de fusão. Após várias experiências, chegou-se à conclusão que o processo deveria fundir o metal base sob a proteção de um gás inerte, com um eletrodo não consumível que suportasse altas temperaturas do arco elétrico. Foi escolhido o metal tungstênio, pelo alto ponto de fusão, 3.400 graus centígrados, servindo de base para a formação e manutenção do arco elétrico durante a soldagem. O gás inerte, não se misturando com outros elementos, propicia uma melhor formação e manutenção do arco elétrico. Nessa experiência, notamos o aparecimento do arco elétrico somente após o envio do gás inerte. Na época do desenvolvimento do processo, foi usado o gás hélio, cuja característica principal é ser um gás inerte. Atualmente, o mais utilizado é o gás argônio, por ser um gás inerte e economicamente mais barato do que o gás hélio. A complementação do processo é feita pela fonte de energia, tocha para a fixação do eletrodo de tungstênio e envio do gás inerte até a zona de fusão. É importante conhecermos alguns conceitos. Estabelecemos a seguir uma comparação entre um circuito elétrico e um circuito hidráulico. Neste caso, obtemos dois valores, vazão da água e pressão da água. No circuito elétrico, um fluxo de elétrons flui com grande intensidade no polo negativo, em direção ao positivo. Esta vazão elétrica, semelhante à vazão da água, tem o nome de corrente elétrica, sendo conhecida como amperagem. A pressão da água no circuito hidráulico é medida em volts. Podemos a seguir resumir estas grandezas como sendo: vazão hidráulica igual a amperagem. Pressão hidráulica igual a voltagem. Dois tipos de corrente elétrica são usadas: corrente alternada e corrente contínua. A voltagem corrente alternada pode ser modificada para um valor necessário, utilizando-se um transformador para esta finalidade. Esta corrente é caracterizada por esta figura, com dois períodos distintos, o positivo e o negativo, que se invertem progressivamente. Cada período completo é chamado de ciclo. No Brasil, utilizamos 60 ciclos por segundo.
existindo uma mudança constante da polaridade, sendo impossível definir o polo negativo ou o polo positivo. O equipamento que recebe e fornece corrente alternada é o transformador de solda. A corrente contínua, por outro lado, é fornecida normalmente por geradores eletroquímicos, que não são indicados para se efetuar uma soldagem, como uma bateria ou uma pilha para uso doméstico. Para se efetuar uma soldagem com corrente contínua, utiliza-se equipamentos para a transformação da corrente alternada em contínua, sendo conhecidos como retificadores de solda. O funcionamento de um retificador segue o princípio da separação dos períodos positivos dos negativos, definindo a polaridade do equipamento de solda. Para se conseguir este efeito, usamos semicondutores ou diodos, que permitem somente a passagem de um período da corrente alternada, separando o negativo do positivo. A corrente contínua é unidirecional, percorrendo um só sentido, do polo negativo em direção ao positivo, provocando maior calor do polo positivo. Utilizando-se corrente contínua, com o polo negativo conectado ao eletrodo de tungstênio e o positivo ao metal base, podemos notar em alguns metais, como o alumínio, o aparecimento de uma camada de óxido, com ponto de fusão em torno de 2.200 graus centígrados. Invertendo-se a polaridade, efetuamos a limpeza da camada de óxidos. O polo positivo, ou seja, o eletrodo de tungstênio, fica com o maior percentual do calor do circuito, provocando a sua destruição durante a soldagem e a contaminação do cordão de solda. Neste raio-x, notamos a inclusão de partículas de tungstênio no cordão de solda. Para solucionar esse problema, usa-se a corrente alternada, tomando-se como base um transformador de solda. Utilizando-se corrente alternada, conseguimos um balanceamento do calor pela inversão constante da polaridade, juntamente com a quebra da camada de óxidos, conseguindo uma boa união metalúrgica. Mesmo com o uso do transformador, poderá existir o aparecimento de microporos no cordão de solda, ocasionados pela queda de potencial nos pontos neutros, durante a passagem de um período para outro. O complemento para o transformador deve ser a adição sobre a corrente principal de solda, de uma alta frequência, evitando uma queda de potencial nos pontos neutros. O equipamento ideal para esta finalidade é conhecido como gerador de alta frequência, que eleva a mesma de 60 para mais de 1000 ciclos por segundo, possibilitando uma ionização constante do arco elétrico e um efeito compensador nos pontos neutros, evitando defeitos na soldagem. Outra função da alta frequência é propiciar uma boa ignição do arco inicial, evitando o contato do eletrodo de tungstênio com o metal base, o que provocaria contaminações no início da soldagem, sendo usado por este motivo também em uma corrente contínua. Nesta visualização, podemos comprovar o início do arco de solda sem um contato físico do eletrodo com o metal base. Pode-se concluir que para a soldagem de alumínio e suas ligas, magnésio, latão e bronze, o conjunto de equipamento deve possuir transformador como fonte de energia, gerador de alta frequência, tocha e gás argônio com regulador.
Para a soldagem dos aços carbono, inoxidáveis, aços ferramenta, titânio, cobre e ligas especiais, que não propiciam o aparecimento de óxidos refratários, o conjunto mais utilizado nessas aplicações é composto por retificador de solda, tocha e gás argônio com regulador. Para a soldagem de aços, titânio, cobre e ligas especiais, devemos conectar o polo negativo ao eletrodo de tungstênio e o polo positivo ao metal base, obedecendo o maior fluxo de elétrons em direção ao polo positivo e, consequentemente, uma maior porcentagem de calor no metal base. A voltagem em vazio do equipamento de solda deve estar situada entre 70 e 80 volts. Uma voltagem em vazio situada entre 70 e 80 volts, juntamente com a adição de alta frequência, propicia um bom início do arco de solda. A voltagem de solda não ultrapassa 30 volts. Tomando-se como base os dados apresentados, podemos definir que para a soldagem do alumínio e suas ligas, magnésio, latão e bronze, necessitamos da corrente alternada mais alta frequência. Para a soldagem dos aços carbono, aços inoxidáveis, aços ferramenta, titânio, cobre e ligas especiais, necessitamos de corrente contínua. A partir desses conceitos, os fabricantes de equipamentos para solda começaram a produzir no início da década de 70 equipamentos com características técnicas inovadoras, para acompanhar a evolução tecnológica e ao aumento das aplicações no processo TIG. Os equipamentos passaram a ser mistos, ou seja, fornecem corrente contínua e corrente alternada, possibilitando a soldagem dos diversos metais. Possuindo circuito interno de refrigeração para a tocha, melhor distribuição dos controles no painel do equipamento, temporizador de pré e pós-vazão, aumentando consideravelmente a qualidade do cordão de solda. Para uma melhor performance, é importante sabermos que em todo equipamento elétrico ocorrem perdas, tanto maiores quanto maior for a amperagem usada. Estas perdas elevam a temperatura do equipamento, limitando a amperagem. Por este motivo, todo equipamento utiliza um sistema de exaustão para a retirada do calor gerado. É importante obedecer às características técnicas do equipamento, evitando um acréscimo excessivo da temperatura dos componentes com uma possível queima dos mesmos. O processo é conhecido mundialmente como TIG, o que significa tungstênio inerte gás. Neste processo, a fusão dos metais é conseguida através de um arco elétrico, formado pelo eletrodo de tungstênio não consumível e o metal base, protegidos do meio ambiente por uma atmosfera de gás inerte. As funções básicas do gás argônio são provocar uma boa ionização do arco elétrico, proteger o tungstênio e a poça de fusão do meio ambiente, evitando a sua oxidação. Podemos constatar que o processo TIG consiste em uma zona de intenso calor protegida do ar atmosférico e controlado pelo soldador. O tipo de metal de adição correto é fundamental para um ótimo resultado final. Para se obter bons resultados no processo TIG, é importante a consulta a manuais técnicos para uma boa seleção da vareta ideal. Em alguns casos,
podemos efetuar uma boa soldagem simplesmente fundindo os metais entre si. Esta condição só é aconselhável para chapas com espessuras abaixo de 3 mm. O sucesso industrial do processo TIG está diretamente ligado ao aumento da utilização do alumínio e do aço inox, sendo o sistema mais empregado para a soldagem desses metais. A ferramenta principal para o soldador TIG consiste na tocha de solda. Existem vários modelos para as mais variadas aplicações, com tamanhos e pesos, que proporcionam melhor controle operacional e uma maior sensibilidade, podendo ser refrigerada para aumentar sua capacidade de trabalho. Microtochas, utilizadas para a soldagem de chapas finas e peças com dimensões reduzidas. Tochas flexíveis que facilitam o posicionamento em aplicações especiais. Tochas retas para automatização. O eletrodo não consumível de tungstênio pode ser de vários tipos e diâmetros, conforme a aplicação e o metal a soldar. O eletrodo puro é identificado pela ponta verde, sendo indicado para a soldagem de alumínio e suas ligas, magnésio, latão e bronze, utilizando-se corrente alternada e alta frequência. Neste caso, o tipo de ponta deve ser com um ângulo de afiação de 90 graus. Na corrente alternada, ocorre a inversão constante da polaridade, sendo que no momento da polarização do eletrodo, no período positivo, este recebe mais calor, tomando uma conformação esférica no decorrer da soldagem. Nesta imagem podemos comprovar visualmente a manutenção da ponta esférica do tungstênio puro utilizando corrente alternada. Para a soldagem em corrente contínua, o eletrodo indicado contém 2% de tório, o que proporciona uma maior emissão de elétrons, facilitando a abertura e manutenção do arco. A afiação desse tipo de eletrodo deve ser efetuada com um ângulo médio de 40 graus, com o sentido da afiação conforme mostrado no desenho. Esse tipo de ponta é conservado intacto no decorrer da soldagem, pois o eletrodo é alimentado continuamente pelo polo negativo, proporcionando uma maior zona de calor no metal base. Nesta imagem, é fácil identificar o tipo de ponta usada em corrente contínua, utilizando-se eletrodo de tungstênio com 2% de tório. Caso ocorra a contaminação do eletrodo de tungstênio pelo contato na poça de fusão ou toque na vareta de adição, o mesmo deve ser limpo, imediatamente removendo-se a parte contaminada e fazendo-se uma nova ponta. Os acessórios principais da tocha são bocais refratários com diâmetros variáveis provocando uma menor ou maior proteção de gás. Bocais especiais para aplicações específicas facilitando a operação de soldagem.
Difusores de gás, compatíveis com o diâmetro do tungstênio a ser usado. Pinça porta-eletrodo, de diâmetros e comprimentos variados. Bujões de aperto do tungstênio e vedação do gás. Após a correta especificação do tipo e diâmetro do eletrodo, bocal, difusor e pinça, a montagem da tocha é a seguinte. Primeiro, monta-se o difusor de gás. Segundo, o bocal refratário. Terceiro, a pinça com o eletrodo escolhido. E por último, aperta-se o bujão. Normalmente, o eletrodo de tungstênio deve sobressair do bocal em média de 3 a 5 milímetros. Para obtermos uma maior proteção gasosa, foi desenvolvido um difusor de gás especial, conhecido como Sistema Gás-Lens. Nesse sistema, o aparecimento de microfeixes de gás oferece maior proteção com o mesmo fluxo usado no sistema convencional, sendo indicado para a soldagem dos aços inoxidáveis, titânio, moldes e ferramentas. Os parâmetros para a montagem correta da tocha podem ser obtidos com o auxílio de manuais técnicos. 2 modelos de reguladores de pressão são normalmente usados, como manômetro de vazão ou fluxômetro de coluna. Utiliza-se reguladores de vazão e fluxômetros projetados para reduzir a pressão do cilindro a qualquer valor desejado, mantendo a vazão do gás constante, ficando normalmente entre 5 a 8 litros por minuto. A quantidade de gás de proteção está proporcionalmente ligada ao diâmetro do tungstênio e ao bocal utilizado. A leitura da vazão é feita em litros por minuto. Na soldagem de metais com alta dissipação térmica como cobre ou alumínio, a utilização de misturas de hélio e argônio possibilita um acréscimo da voltagem do arco, como podemos identificar neste gráfico, provocando uma maior transferência de calor. No processo TIG, podemos obter ótimos resultados se obedecermos às técnicas de preparação e desenho das juntas a serem soldadas. Para o início da fusão, devemos efetuar um movimento circular mantendo a altura média do arco entre 2 e 3 milímetros, a fim de pré-aquecer o metal e provocar o aparecimento da poça de fusão. Uma vez formada a poça de fusão, posicionar a tocha em um ângulo de 15 a 20 graus, obedecendo a direção de soldagem. O metal de adição deve estar depositado na borda dianteira da poça de fusão,
com um ângulo de 15 a 20 graus. Em relação à superfície do metal base, é importante procurar manter a ponta da vareta protegida pelo gás inerte. Convém ressaltar que, em situação que necessita de um bom controle por parte do operador, este deve trabalhar sentado sempre que possível, conseguindo o melhor ponto de equilíbrio e maior sensibilidade na soldagem. Para se evitar falhas de penetração na raiz da solda, é aconselhável o uso do processo TIG, como o primeiro passe de raiz, evitando possíveis defeitos na região. A complementação pode ser efetuada com o processo MIG-MAG, ou eletrodos revestidos. Utilizando-se um gás de proteção para a raiz, a qualidade total da soldagem é comprovada com estas imagens. Para conseguirmos uma raiz sem oxidação, o melhor método consiste na proteção da raiz através de um gás inerte. Para a soldagem de chapas finas, deve-se usar dispositivos para fixação, que evitem distorções, bem como atuar como dissipadores de calor, possibilitando soldas mais homogêneas e uniformes. Não é aconselhável o uso de dispositivos de aço, pois podem trazer efeitos magnéticos negativos nas proximidades da solda, distorcendo o arco elétrico. Devemos considerar o pré-aquecimento em peças com grandes massas metálicas ou grandes espessuras, evitando-se efeitos negativos na soldagem. Pela sua versatilidade, o processo TIG é utilizado para a recuperação de várias peças industriais, podendo soldar a maioria dos metais. As distorções do metal base são menores com relação a outros processos, motivado pela alta concentração do arco de soldagem, propiciando uma zona afetada pelo calor de menor intensidade. Esta condição permitiu uma grande evolução na soldagem de chapas finas, em particular nos segmentos industriais que utilizam o aço inoxidável. A visibilidade proporcionada é total, possibilitando ao soldador o controle e a inspeção da solda sem interrupção do arco. Devido à proteção contínua de um gás inerte, as juntas soldadas são de alta qualidade, com ótimas propriedades mecânicas. Não há formação de escória, mas em alguns casos é necessário uma limpeza ou polimento posterior à soldagem. Não existe o desprendimento de fumaça ou vapores tóxicos.
Característica esta motivada pelo uso de varetas de adição sem fluxo ou revestimentos. O consumo do eletrodo de tungstênio é mínimo, possuindo uma grande durabilidade. No processo TIG, são conseguidos ótimos resultados nas soldagens fora de posição, como na solda horizontal. Vertical ascendente, e sobre cabeça. As soldagens são efetuadas sem a ocorrência de respingos, possibilitando, em alguns casos, soldas acabadas sem limpeza posterior. Com todas essas características, o processo TIG é considerado de alto nível técnico, com excelentes índices de aprovação das soldas efetuadas. O fator importante para se conseguir um bom cordão de solda é a limpeza prévia do metal base, devendo ser mecânica por escovamento e química para a remoção dos resíduos de pó, óleos ou graxas. É aconselhável a utilização de escovas de aço inox, evitando-se assim a adição de óxidos, no metal base proveniente das escovas comuns. A limpeza posterior ao escovamento deve ser feita exclusivamente com álcool, acetona ou soluções específicas para isso, evitando-se o uso de hidrocarbonetos clorados, pois os mesmos provocam o aparecimento de gases tóxicos durante a soldagem. Sempre que possível, deve-se limpar todas as áreas próximas ao cordão de solda, eliminando-se desta maneira toda a sujeira na região a ser soldada. É importante lembrar a limpeza da vareta de solda. Sempre que efetuarmos uma soldagem que use como fonte de energia um equipamento de solda, devemos verificar os contatos elétricos, evitando-se níveis de instabilidade. Quando o posto de solda for fixo, o cabo terra deve ser parafusado diretamente à bancada. Se esta condição não for possível, devemos usar um grampo terra sempre em boas condições de uso. A segurança do operador deve começar com a roupa utilizada, devendo possuir mangas compridas para se evitar a radiação ultravioleta, complementada pelo avental de raspa e luvas. Máscara de solda juntamente com lente de proteção. As luvas devem proteger as mãos dos raios ultravioletas, sem interferir na sensibilidade do tato, sendo indicadas luvas de vaqueta ou picari, especiais para o processo TIG. Luvas de raspa, mangotes e perneiras devem ser usados quando os níveis de amperagem forem altos. Os sapatos ou botas usados devem ter solado de material isolante, o que, juntamente com um local sem umidade, fornecerão a segurança necessária ao soldador. O cuidado com os olhos é de grande importância, e devem ser obedecidas as tabelas para a escolha da lente, adequada ao nível de amperagem usado no processo.
A partir de pesquisas constantes, realizadas nas últimas décadas, equipamentos modernos foram surgindo. Possibilitando uniões cada vez mais perfeitas, amperagens menores que 1 ampere, permitindo soldar chapas e tubos com espessuras de décimos de milímetros. O desenvolvimento do arco pulsante, com oscilações constantes dos níveis de corrente, facilitou o controle da deposição do material em situações de extrema sensibilidade. Atualmente, são usadas tochas com características especiais para acoplamento em equipamentos modernos, possibilitando a regulagem e visualização digital da amperagem no corpo da mesma. Maior versatilidade é obtida com equipamentos que permitem a soldagem pelos processos TIG, MIG, MAG e eletrodos revestidos. Equipamentos portáteis possibilitam atingir áreas de difícil acesso. Os parâmetros de soldagem podem ser previamente selecionados para sistemas orbitais, ou alterados durante a aplicação, evitando a formação de crateras e deformações no cordão. O processo TIG é de fácil automatização, diminuindo os custos de produção com resultados de altíssima qualidade. Através de sistemas automáticos com ou sem adição de material, podemos obter excelente qualidade das juntas soldadas, aliada a uma grande velocidade de deposição. Atualmente, com o desenvolvimento da informática, aliada à utilização de sistemas robotizados, é possível realizar aplicações nunca antes imaginadas no início do processo. São inúmeras as aplicações onde podemos utilizar o processo TIG. Indústria petroquímica, tubulações, recuperação de moldes, bloco de motor de alumínio. Destacamos a seguir vários segmentos industriais que empregam a soldagem TIG na produção ou manutenção dos seus equipamentos. No segmento de cozinhas industriais, fabricadas com chapas finas de aço inoxidável, o uso do processo evita possíveis distorções e melhora a qualidade do produto final. Rodas de alumínio de automóveis ou motocicletas podem ser recuperadas com perfeição, utilizando materiais iguais aos das rodas originais.
peças de automóveis e caminhões geralmente sofrem impactos que ocasionam trincas ou desgastes severos. O processo TIG oferece a segurança necessária para colocarmos essas peças novamente em funcionamento. Turbinas de motores de grande porte, utilizadas em navios e locomotivas, possuem pás fabricadas nos mais diversos materiais, como Inconel, alumínio, titânio, aço inoxidável e outros. Estas peças são recuperadas com excelente precisão através do processo TIG. Na construção de estruturas de alumínio para ônibus com margem de segurança máxima. Estes são alguns exemplos do imenso campo de aplicações do processo TIG, permitindo executar desde as soldas mais simples até as de maior responsabilidade. Esperamos com este vídeo ter esclarecido os principais conceitos básicos do processo TIG, mas lembre-se que o treinamento e a prática constante são os caminhos para a perfeita execução de uma soldagem. O processo arco submerso foi desenvolvido nos Estados Unidos em 1935 para atender às necessidades de maior produtividade e qualidade na indústria de construção naval. Durante a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se a expansão do uso do processo, tendo mantido suas características básicas operacionais, porém com modificações destinadas a atender os requisitos de novos tipos de materiais e aplicações. O processo arco submerso possui esta denominação devido ao fato do arco elétrico e do metal fundido permanecerem sempre cobertos por uma camada protetora de material granular conhecida como fluxo. Durante a utilização do processo, um arame sólido tubular ou fita é enviado à poça de fusão por um conjunto motorredutor, cuja velocidade é ajustada por um controle elétrico ou eletrônico, sendo energizado por uma corrente elétrica da fonte de soldagem. O arame eletrodo, o metal base
e o fluxo são fundidos por um arco elétrico formando uma única poça de fusão. O metal solidificado forma o cordão, e a parte fundida do fluxo forma a escória, resultando em uma camada protetora que evita a contaminação do cordão e reduz a velocidade de resfriamento. O conjunto básico utilizado na soldagem a arco submerso é composto por fonte de energia, sistema de controle, unidade de alimentação de arame, tocha e reservatório de fluxo. A fonte de energia geralmente possui uma capacidade superior a 400 amperes, devendo fornecer tensão e corrente suficientes para a fusão do arame eletrodo. Ela pode ser do tipo transformador ou retificador. O transformador fornece somente corrente alternada, sendo normalmente utilizado nas aplicações com 2 ou mais arames na mesma poça de fusão. O retificador fornece corrente contínua, obtida através da retificação da corrente por meio de diodos ou tiristores. O sistema de controle geralmente possui medidores de corrente e tensão, chave liga-desliga, comando para posicionar o arame e regular a velocidade de deslocamento. Sua função principal é ajustar a velocidade de alimentação do arame eletrodo, sendo pré-ajustada conforme a aplicação. A unidade de alimentação do arame eletrodo possui um motorredutor que aciona um conjunto de roldanas de tracionamento que são adaptadas de acordo com o tipo e dimensões do material utilizado. O contato elétrico é feito através do bico de contato montado na extremidade da tocha. O fluxo é enviado por gravidade de um reservatório até a poça de fusão através de mangueiras e bocais apropriados, podendo ser concêntricos ou posicionados à frente da tocha. O fluxo não fundido durante a operação de soldagem pode ser aspirado por um sistema de recuperação que o devolve ao reservatório, permitindo a sua reciclagem. Dependendo do tipo de aplicação, podem ser utilizadas unidades de movimentação tipo trator, manipulador, posicionadores, mesas e viradores. Para determinar o tipo de equipamento ideal, deve-se avaliar as características e necessidades da aplicação, principalmente o volume de produção, espessura da chapa e posição de soldagem. A soldagem a arco submerso se caracteriza por ser um processo com arco estável e suave, gerando poucos fumos, ótima penetração e isento de respingos, resultando em cordões uniformes com excelente acabamento. A utilização de uma combinação adequada entre o metal de adição, fluxo e técnica operatória permite a soldagem de união, enchimento e revestimento de peças metálicas. Para aumentar a produtividade, podem ser usados 2 ou mais arames alimentados simultaneamente, montados um atrás do outro, conhecido como sistema Tandem Arc, ou arames múltiplos. Para se obter um cordão mais largo, geralmente nas operações de revestimento são utilizados 2 arames alimentados por uma só unidade motriz e posicionados lado a lado. Este sistema é conhecido como arames paralelos, ou Twin Arc. Outra variação utilizada no processo é a soldagem com o eletrodo em forma de fita, geralmente com espessura de 0,5 milímetro e largura de 15 a 90 milímetros, resultando em cordões largos e com baixa diluição, adequados para operações de revestimento. Para a obtenção de um processo de soldagem adequado em termos de qualidade e produtividade, é importante conhecer as principais variáveis do processo
e suas influências. Polaridade. Geralmente é utilizada a corrente contínua conectando o arame no polo positivo, obtendo neste caso maior penetração, melhor visual do cordão e maior velocidade de soldagem. Corrente de soldagem. Afeta diretamente a taxa de fusão do arame e a penetração do cordão. Aumento da corrente. Resulta em maior penetração. Diminuição da corrente. Proporciona menor penetração. A variação da velocidade do arame provocará uma alteração proporcional na intensidade da corrente. Tensão. Influencia diretamente o comprimento do arco, a largura e altura do cordão, com um efeito secundário na penetração e na taxa de fusão do arame eletrodo. Outras variáveis devem ser pré-determinadas antes do início da soldagem, como velocidade de soldagem, escolha da combinação arame-fluxo, diâmetro do arame, tipo de junta e distância do bico de contato à peça. Para a execução da soldagem pelo processo arco submerso, o operador deve adotar os seguintes procedimentos: preparação da limpeza da junta, alinhamento do arame com relação ao centro da junta, supervisão da abertura e interrupção do arco e da operação de soldagem, incluindo a verificação e eventuais correções dos parâmetros. Limpeza da camada de escória. O arco submerso se caracteriza pela sua excelente taxa de deposição, superior aos demais processos de soldagem, conforme mostrado na tabela. O processo se caracteriza por possuir ótima penetração, excelente estabilidade do arco, elevada taxa de deposição, soldas de baixo teor de hidrogênio, altas velocidades de soldagem e um perfeito visual. Podemos observar nestas aplicações que a escória é de fácil remoção, sendo autodestacável na maioria dos casos. É importante lembrar que o processo permite soldagens nas posições plana, plana horizontal e com o uso de dispositivos especiais na posição horizontal. Os fluxos possuem diversas funções na soldagem a arco submerso, entre elas, estabilizar o arco elétrico, fornecer elementos de liga para o metal de solda, proteger o arco e o metal fundido da contaminação atmosférica, desoxidar o metal de solda, influenciar no aspecto e formato do cordão de solda, escorificar as impurezas. De acordo com o processo de fabricação, os fluxos podem ser divididos em dois grupos, fundidos e não fundidos. Os primeiros são produzidos pela fusão da mistura de seus componentes em fornos elétricos ou queimadores. A massa, após o resfriamento, é moída, peneirada a uma granulometria determinada e, em seguida, o fluxo é embalado em sacos ou tambores. Os fluxos não fundidos podem ser subdivididos em fluxo misturado, sinterizado ou aglomerado, sendo este último o mais utilizado. Na fabricação do fluxo aglomerado, os componentes em forma de pó são misturados e, com a adição de um silicato como elemento ligante, são granulados e posteriormente secados em forno.
sendo os fluxos higroscópicos, o que significa que podem absorver umidade. Os mesmos devem receber certos cuidados até a sua utilização. É necessário que a estocagem seja feita em embalagens fechadas em ambientes secos, com umidade relativa máxima de 50%, ou a utilização de estufas para essa finalidade. Caso o fluxo absorva uma umidade excessiva, deverá ser ressecado em fornos apropriados, com temperaturas controladas indicadas pelo fabricante. Conforme sua capacidade de alterar a composição química do metal de solda, os fluxos podem ser classificados como neutros e ativos ou ligados. Os fluxos neutros não alteram significativamente a composição química do metal de solda, sendo indicados para a soldagem em passes múltiplos. Os fluxos ligados transferem elementos de liga para a poça de fusão, tendo uma participação importante na composição química do metal de solda. De acordo com os elementos de liga adicionados, estes fluxos são usualmente utilizados na soldagem de aços baixa liga e aços inoxidáveis, ou para revestimentos duros resistentes ao desgaste. Os eletrodos utilizados no processo arco submerso são fornecidos em carretéis ou bobinas com diferentes tamanhos, na forma de arames sólidos, tubulares ou fitas. Para proteger o arame eletrodo de aço carbono contra a oxidação e facilitar o contato elétrico, geralmente é aplicada uma fina película de cobre durante a sua fabricação. A escolha do arame eletrodo adequado é feita de acordo com a aplicação, ou seja, a espessura do metal de base, requisitos mecânicos, químicos e metalúrgicos. No caso dos aços inoxidáveis, os arames ou fitas são escolhidos conforme as diferentes aplicações. Para facilitar a escolha correta da combinação eletrodo-fluxo, são utilizadas no Brasil as especificações da AWS e ASME, através de um sistema de letras e números. As classificações AWS e ASME são idênticas e apenas informam as propriedades mecânicas do metal depositado pela combinação eletrodo-fluxo e a composição química do metal depositado. Nestas classificações, a letra F designa o fluxo e a letra E indica as características do arame eletrodo. Neste exemplo, o conjunto de letras e números do fluxo nos informa as propriedades mecânicas, as condições de ensaio e os valores de impacto a uma certa temperatura. O conjunto seguinte classifica o tipo de arame eletrodo de acordo com sua composição química. A soldagem a arco submerso tem suas maiores aplicações em peças e equipamentos de aço carbono, carbono manganês, baixa liga e aço inoxidável, sendo utilizado na fabricação de tubulações, estruturas metálicas, plataformas de petróleo, construção naval e caldeiraria em geral. Outras aplicações importantes são na área de manutenção, para a recuperação de peças gastas, como cilindros de laminação, rolos de lingotamento contínuo e partes rodantes de máquinas de terraplanagem. Pode ser utilizado para a deposição de revestimentos anticorrosivos ou antidesgastante, na forma de arame eletrodo ou fita.
é importante conhecer os principais defeitos que poderão ocorrer na soldagem pelo processo arco submerso. Mordeduras são ocasionadas por excesso de voltagem, preparação incorreta das juntas, corrente inadequada, posição errada do arame eletrodo ou velocidade de avanço muito baixa. Porosidades surgem quando se emprega uma velocidade de soldagem inadequada, fluxo úmido ou insuficiente, metal base contaminado ou arame eletrodo oxidado. Inclusões de escória acontecem quando se utiliza junta inadequada, amperagem ou voltagem excessiva, posição incorreta do arame na junta ou fluxo úmido. Trincas podem surgir devido à preparação errada das juntas, tensões residuais no conjunto soldado, penetração excessiva, combinação fluxo-arame incorreta ou falha no controle térmico. Falta de fusão pode ser ocasionada por uma intensidade de corrente muito baixa, velocidade de avanço excessiva, junta irregular, diâmetro incorreto do arame ou mau posicionamento do mesmo. No processo arco submerso, o arco não é visível, não havendo a necessidade do uso da máscara de proteção contra as radiações, sendo obrigatório o uso de óculos de proteção. É importante lembrar que o arame eletrodo e a peça a soldar encontram-se energizados durante a operação. É aconselhável o uso de botas com solado isolante. Para evitar queimaduras de pele pelo contato com as partes quentes, é aconselhável a utilização de luvas e aventais de raspa. Esperamos com este vídeo ter esclarecido os principais conceitos do processo arco submerso.